Olá, meus amores. Bem, eu vim de uma leitura agora que eu chorei horrores, né? E é uma leitura geral, essa leitura como a anterior que eu fiz. Não vou parar com os signos, tá, gente? Mas eu agora vou fazer leituras para qualquer pessoa que chegar no vídeo, independente de signo, independente. Não, aqui é uma leitura normal, geral, para qualquer pessoa que olhar o título, se identificar ou cair no vídeo e sentir que a leitura é para você, tá? Como a leitura anterior que eu fiz, e creio que você que caiu nesse vídeo, se quiser dar uma passadinha lá nessa leitura, tá? Eu não sei direito se eu vou colocar o vaso na mão do olheiro, eu não sei. Por incrível que pareça, eu tô vindo aí de um momento aí de conexão com a espiritualidade, com Deus, e eu fiz essa leitura, ficou longa. Essa aqui também não vai ser uma leitura pequena, mas creio que vai ser menor, porque eu tirei as cartas na hora, e aqui eu já tirei antecipadamente, porque quando eu terminei a leitura, né, anterior, eu já senti que eu ainda estou nessa energia sutil, nessa energia gostosa, leve, e eu senti que a próxima leitura seria uma leitura também da mesma forma. E para me adiantar o vídeo, já tirei as cartas, ok? E enquanto eu estava tirando as cartas, eu senti de Deus, da espiritualidade, tá? Que a leitura seria uma leitura que ia falar sobre pessoas que estão passando silenciosamente, tá? Por um momento aí de sofrimento, de dor, carregando fardo muito pesado, sofrendo aí em silêncio, tá? Porque veio na minha mente a passagem que está lá em Marcos 5:8, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, é uma leitura que vai falar, né, que Deus me deu através dessa passagem, enquanto eu tirava as cartas, foi o que ressoou e veio direto para mim, tá? Esse versículo: se tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. É uma leitura que eu aconselho vocês a ficarem até o final. Então, vamos embora de leitura. Bem, gente, existem dores, né, que nós passamos, que muitas das vezes ninguém consegue enxergar, tá? Aqui, com toda certeza, existe um sofrimento muito grande. São dores e sofrimento onde você continua trabalhando, você continua sorrindo, né? Como se nada tivesse acontecendo, você continua respondendo que está tudo bem quando te perguntam, você continua cuidando dos seus filhos, você continua cuidando da sua casa, caso seja uma mulher que esteja aqui, ou você continua indo trabalhar, enfim, né? Você continua funcionando e parecendo para o mundo, para todo mundo, que está tudo bem, mas por dentro você está sangrando como aquela mulher que sangrou durante 12 anos, né? E é exatamente por isso que, enquanto eu tirava as cartas, que eu já queria adiantar a leitura para não ficar muito longa, que a gente, quando está tirando carta, né, o vídeo fica mais extenso. É exatamente por isso que eu senti que a história, conforme veio o versículo e veio as cartas, eu tive mais certeza ainda, diante das cartas que caíram, tá? Que a história dessa mulher continua atravessando gerações, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias na nossa vida, né?
E porque talvez, né, você nunca tenha vivido o mesmo problema físico que ela viveu, ou você pode estar vivendo, né? Algum tipo de enfermidade, algum tipo de problema, porque essa passagem é apenas uma analogia que vai ser usada aqui nessa leitura. Mas, por mais que talvez você não esteja passando pelo que ela passou, porque naquela época, né? Hoje a medicina, tudo está mais avançado, mas existem também muitas doenças, muitas coisas que o ser humano pode ter, muitos problemas sem ser doença que a gente pode ter e que a gente pode se espelhar na palavra de Deus e usá-la, né? Para que a gente tenha direção, respostas espirituais. E mesmo que você talvez não conheça perfeitamente o que significa sofrer durante muito tempo sem encontrar uma solução, mas eu creio que quem vai cair aqui, não importa qual seja o problema, já vem arrastando um sofrimento há muitos anos, tá? Então, aquela mulher sofreu durante 12 anos. E 12 anos, gente, não é 12 dias, não é 12 semanas. É tempo suficiente para ela ter tentado de tudo. Mas em Marcos 5:26 diz que ela havia padecido muito mais, né, nas mãos dos médicos da época, e tinha gastado, porque ela era uma mulher que tinha situação financeira, e ela tinha gastado tudo que possuía, e em vez de melhorar, ela só estava piorando. Então, quando a gente fala assim, ao invés de melhorar, havia piorado. É uma frase assim que é meio brutal, né? Quantas coisas a gente passa que ao invés de melhorar, as coisas a cada dia parece que vai piorando. Quem já viveu algum tipo de situação difícil vai entender. E entende, né? Que você tenta, não funciona, você tenta novamente, também não funciona, você procura saída, você não acha e nada. Aí chega uma hora em que a pessoa começa a pensar: será que a minha vida vai ser assim para sempre, eternamente? Eternamente eu vou viver nesse deserto? Eu vou viver nesse sofrimento? Eu vou viver carregando esse fardo? Né? Então, no primeiro movimento, quando tudo piora, 5 de copas aqui, que é, para mim, essa carta 5 de copas, ela está representando aquilo que foi perdido, né? No caso dela, ela perdeu a saúde. Eu não sei o que você está perdendo, perdeu, qual é o seu problema neste momento, mas eu queria que você mergulhasse nessa leitura, ficasse até o final e mergulhasse, se você puder depois, se tiver vontade no coração, que você leia essa passagem lá, tá? Em Marcos 5, porque ela perdeu algo muito complicado, que era a saúde. E ela só não perdeu a saúde, ela perdeu o tempo, ela perdeu o dinheiro, ela perdeu liberdade, tá? Ela perdeu, eu falo liberdade porque veio a carta aqui da Torre do Baralho Cigano, que fala de isolamento, né? Ela perdeu a esperança, ela perdeu talvez relacionamentos, talvez a sua percepção de futuro, porque ela
vivia procurando os médicos, ela vivia tentando achar a cura. E foram 12 anos e ela não encontrava. Então aqui existe uma dor, né? A carta do sofrimento aqui, existe uma dor muito assim específica aqui, tá? Em perceber que você pensou tanto tempo em tentar resolver uma coisa e ainda está no mesmo lugar, ou pior. E quando você olha para a sua própria vida, você pensa, eu já fiz de tudo e estava ao meu alcance. Talvez você esteja aí hoje falando isso, eu já fiz de tudo e estava ao meu alcance. E você começa o quê? A se cansar, né? Porque o fardo aqui é muito pesado. Você começa a desacreditar, você começa a ficar cansado de esperar, cansado de ouvir, cansado de estar ouvindo. Tenha paciência. Porque ninguém sabe o peso de um sofrimento e de um fardo, de perder a saúde, de perder, seja o que for, de estar no deserto, de passar por escassez, de passar por dificuldades, né? Você perde a confiança. Porque ninguém sabe o quanto você tem suportado e o quanto você está esperando. Né? Então aqui, a carta do sofrimento e a torre fala do quê? Do isolamento. A cruz fala do peso daquela mulher, e é o peso que a gente carrega hoje em diversas situações da nossa vida, tá? Aqui é uma combinação que toca numa parte muito humana dessa história, porque o sofrimento prolongado por muitas vezes faz a pessoa se afastar da fé, perder a esperança, tá? É quando você explica, as pessoas não entendem, ou então as pessoas dão certos conselhos e você tenta explicar novamente, chega um momento em que você simplesmente para de falar sobre a sua situação, sobre o seu problema, para de buscar, para de ter fé, para de acreditar. Aí é quando você fala assim, deixa pra lá, sabe, entrega os pontos, eu não vou conseguir, eu não vou ser feliz, eu não vou ser mãe, eu não vou ficar curada, eu não vou conseguir aquele emprego, eu não vou conseguir melhorar de vida, eu não vou conseguir aquela casa, eu não vou conseguir o meu... Enfim. Aí você começa a carregar sozinho o fardo. Aí entra o quê? A solidão. Porque aqui existe o carregar sozinho e existe uma solidão que não acontece quando estamos sem as pessoas. É uma solidão que acontece quando nós estamos cercados de pessoas. Mas só que é uma solidão porque ninguém consegue alcançar aquilo que já está acontecendo dentro da gente. O deserto aqui, gente, né? Parece novamente. E olha como esse deserto aqui já tem um significado agora diferente nessa leitura, gente. O deserto daquela mulher existia apenas o quê? Silêncio. Por quê? Porque ela estava sozinha, isolada, né? Devido à doença dela, na época, era uma doença que ela foi o quê? Como se fosse uma pessoa impura. Era a palavra na época. Então, causava
aquela repugnação, as pessoas se afastavam e ela viveu o quê? Isolada, né? Então, no deserto daquela mulher existia uma espera prolongada. E muitas das vezes você está também nessa espera prolongada. Só que ela já havia esperado por 12 anos, há muito tempo, esperando, sabe, tentando, sabe, a cura, tentando de qualquer forma alcançar a graça, a cura. Então, talvez, se você que está assistindo esse vídeo agora, você esteja pensando assim, eu também estou esperando há tantos anos, esperando a porta, esperando uma resposta, esperando uma mudança, esperando uma oportunidade, esperando alguém voltar, esperando uma situação financeira melhorar, né? Esperando a vida finalmente sair do lugar. E talvez o mais difícil para você hoje não seja o esperar, é olhar para os outros e pensar: todo mundo está vivendo menos eu. Quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes? Porque eu já vivi muito tempo assim, ó. Quando eu tive depressão profunda. Eu vivi um deserto e uma depressão que eu não via esperança, eu não via saída para mim. Era uma sensação, um sentimento que eu só queria dar fim. Porque a gente perde a esperança. Só que essa história dessa mulher, eu acho uma passagem muito forte. Ela vem ensinar uma coisa, tá? Que o tempo da espera não determina o tamanho do milagre. A minha mãe foi... Hoje eu não tenho mais a minha mãe. No vídeo anterior do vaso e o olheiro eu até falo sobre isso, né? Que hoje eu estou gravando quando a minha mãe está completando 5 anos de falecida. Mas antes disso, a minha mãe teve um câncer, né? Que quando foi diagnosticado, era um câncer terminal. E minha mãe era uma evangélica, minha mãe era serva de Deus. E foi determinado que não tinha cura e que minha mãe ia morrer daquele câncer. Estava no final já, não tinha mais nada para fazer. Então foi quando a minha mãe falou assim: não, Deus vai me curar. A minha mãe teve a fé. E ali a gente começou a luta com câncer. Tanto que ela fez 10 sessões de quimioterapia, diabética, cheia de outros problemas que ela tinha, que agravava mais a situação dela, um rim parando. Olha como a situação dela era uma situação que realmente minha mãe estava desenganada. Depois minha mãe operou, depois fez a rádio. E no dia da cirurgia dela, no quarto onde nós ficamos, eu entrei com ela e só saí depois que ela teve alta. Eram todos com o mesmo problema de câncer, era câncer de mama. Todo mundo fez a cirurgia, foi rápido. A minha mãe demorou tantas horas e aquilo me angustiando. Aí, e eu pedindo a Deus até que minha mãe desceu. Quando minha mãe desceu, a médica virou para mim, que também se chamava Renata, virou e falou para mim assim: olha, a sua mãe me deu um trabalho, a sua mãe foi e voltou várias vezes. Eu nunca mais opero, dona Laide. E minha mãe foi curada daquele câncer, fez depois a rádio, sofreu como essa mulher. Eu sei que essa leitura vai falar mais com pessoas que têm problemas de enfermidade, mas não é só nesse sentido, mas eu sinto que essa leitura é mais para quem está doente, tá? E minha mãe viveu um bom tempo
né? E não morreu do câncer. Aqui saiu a carta do velho sábio, né? Então aqui o velho sábio, ele vem sempre trazendo uma verdade difícil, que nem tudo aquilo que demora significa que foi negado. Existem processos que não conseguimos compreender enquanto estamos dentro dele. Essa mulher, provavelmente, ela não sabia, né? Que naquele dia ela seria curada. Ela acordou mais uma vez. Quantas vezes a gente acorda sem saber do nosso dia como vai ser, e a gente acha que vai ser tudo do mesmo jeito, e de repente é o dia da nossa vitória. Quem sabe amanhã você vai acordar com a sua vitória. Então ela acordou como se fosse mais um dia, né? Com aquela mesma luta, com aquele mesmo sofrimento, carregando aquele mesmo fardo, né? Mas uma tentativa, até que alguma coisa dentro dela mudou. E é isso que leva essa leitura a um ponto mais importante para mim, né? Porque foi quando ela ouviu falar da existência do Mestre, do nosso cheiroso Jesus. Foi quando ela ouviu falar de Jesus. E Marcos 5:27 diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela veio por trás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Falaram para ela de Jesus, que aquele homem estaria naquele lugar, que ele operava milagres. Ela mesmo debilitada, ela lutou. E ela foi de encontro a quem poderia trazer o milagre, que era Jesus. Ela, humildemente, no meio daquela multidão, ele, os discípulos, em volta daquela multidão, pressionando, ela debilitada. Uma doença na qual ela foi isolada e era chamada de impura. Jesus é lindo. Uma chama, quando ela soube que ele ia chegar naquela cidade, se acendeu no coração dela. Aí foi quando ela conseguiu tocar na orla. Ela só tocou na orla, na roupa de Jesus. E foi quando Jesus sentiu o toque e virou e falou assim: alguém me tocou. Os discípulos viraram para ele e falaram assim: mas mestre, como? Se todos te tocaram, a multidão em cima, todo mundo te tocando, é claro, muitos te tocaram. Ele, não. Eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? O toque foi diferente. Porque de mim saiu virtude. Mas por que o toque foi diferente? Se todos estavam tocando ele, e só aquele toque saiu virtude. Carta da Estrela. Porque ela acreditou de todo o coração dela, com toda a debilidade, fraca, 12 anos sangrando. Ela tinha perdido tudo, estava na miséria, na miséria. Não importa que você esteja perdido tudo, não importa que você esteja com uma doença terminal, não importa. Toque.
Confie. Tenha coragem. Toque na orla de Jesus, no Mestre, porque a cura, seja em qualquer área da sua vida, principalmente na sua enfermidade, você vai ser curado. Ou curada. Então ela tinha fé, a fé dela foi tão grande, ela se encheu de coragem e foi. Ela, olha a sequência, ela ouviu falar de Jesus. Depois ela foi ao encontro de Jesus. Depois ela tocou Jesus. E a fé dela não ficou apenas no pensamento, como muitas das vezes a gente fica com a fé só no pensamento ou só no falar não. A fé dela veio daqui do coração, chakra cardíaco. Foi uma fé genuína. Ela se transformou em movimento. Ela não ficou parada esperando as coisas acontecer, ou sem fé, ou sem acreditar que seria possível. Não. Ela creu e foi ao encontro. Ela se movimentou. De repente, aqui é uma mensagem para você, que você precisa se movimentar. Ou que você precisa acreditar em algo, que algo vai mudar. Chega um momento na vida da gente que, por mais que esteja difícil, a gente precisa ter fé, acreditar e dar o primeiro passo. De repente, não é uma enfermidade que você está passando. De repente, é uma nova tentativa daquilo que você julga perdido. De repente, é uma ligação que por orgulho você não quer fazer. De repente, é um pedido de ajuda que você precisa fazer. Ou uma decisão que você precisa tomar. Ou um recomeço que você já julga que não, eu não vou mais recomeçar nada, estou desistindo, estou jogando tudo pro alto, tchau. Não, às vezes você precisa recomeçar, às vezes é aquela porta que você precisa bater de novo. Porque a fé, ela começa no coração. E começa no coração e termina nos pés. Porque a oração é orar e ação. Não é orar e esperar. Então ela começa no coração, naquele coração, naquela fé genuína, e nos pés, você se movimentar, você ir de encontro ao seu milagre. A voz interior aqui é aquela voz que às vezes a gente não quer ouvir por algum motivo. Você está passando às vezes por um processo de sombra, de escuridão muito grande, e que você acha que a luz não vai surgir. Então, a voz interior aqui é quando aquela voz te diz assim, vai. Mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo cansado, mesmo desacreditado, mesmo sem garantia de nada. Mas vai. A minha mãe não tinha garantia que ia ser curada, ela apenas acreditou. Ela acreditou do fundo do coração dela no Mestre e ela foi. A palavra de Deus diz que quando você tem fé, você transporta uma montanha de um lugar para o outro.
Então, às vezes, ou talvez, né, você precisa não ter, você precisa não ter certeza do resultado, mas você precisa tentar, mesmo não tendo certeza do resultado. Talvez você esteja esperando sentir segurança absoluta em alguma situação para dar o primeiro passo, mas não. Ela, aquela mulher que sofreu 12 anos, ela também. Só que naquele dia ela foi. Então, gente, essa passagem, quando eu estava tirando as cartas, sabe? E essa sensação de espírito sutil, esse toque, me levou nessa passagem da mulher do fluxo de sangue. Gente, 12 anos não são 12 dias. Imagina a cena, uma multidão, Jesus cercado de pessoas, gente empurrando, gente falando, gente querendo alguma coisa, e aquela mulher doente, debilitada no meio de todo mundo. Eu fico, sabe, as cartas aqui diante, e eu, sabe, imaginando, imagina comigo. Só que existe, sim, no meio disso, uma coisa muito impressionante, que ela não precisava, ela entendeu que ela não precisava ser vista por todos. Ela só precisava chegar no Mestre, em Jesus. Então, de repente, você pode estar tentando provar sua dor para a pessoa que nunca vai te compreender. Talvez você esteja esperando reconhecimento de quem nunca vai reconhecer você. Talvez você esteja tentando fazer alguém enxergar o seu valor. Mas essa história, ela mostra o quê? Que nem sempre precisamos da aprovação da multidão, das pessoas. Às vezes nós precisamos apenas encontrar o caminho certo. O toque, a fé, a força, a coragem, o ouvir o chamado, a voz interior, a confiança no Mestre. Então aqui, essa carta da força, ela aparece para mim de maneira muito perfeita, porque mesmo ela estando debilitada fisicamente, espiritualmente, tinha dentro dela alguma coisa que ainda estava mantendo ela viva. Ela poderia ter desistido, mas não desistiu. Então, aqui é uma das maiores mensagens dessa tiragem, tá? Que é a coragem. A coragem é continuar mesmo quando o medo está presente. Porque ela não chegou em Jesus porque estava forte, não, gente. Ela estava debilitada. Ela chegou porque, apesar de estar fraca, ela ainda havia fé suficiente para tentar mais uma vez. E foi nessa hora que aconteceu algo maravilhoso e extraordinário. É quando Jesus pergunta: quem tocou em mim? Senhor, tem uma multidão que está te apertando, Senhor.
Mas Jesus sabia que aquele toque era diferente. Era um toque de proximidade, era um toque de fé. Muita gente estava perto dele, mas aquela mulher era a única que estava com fé, com pureza da alma, confiando e acreditando. Na mudança, na conclusão, na transformação da vida dela. De repente, você já pergunta para você hoje, nós estamos, e para mim também, nós estamos apenas perto da fé ou estamos realmente confiando? Foi quando, aqui a carta da estrela fala do quê? Da cura. Foi quando a esperança voltou, que é o que você tem que ter hoje, esperança. Porque a cura, seja em qual área da sua vida vai acontecer, o renascimento, a conclusão do milagre e da mudança vai acontecer na sua vida. E Marcos 5:29 fala que imediatamente, quando ela tocou na orla de Jesus, o sangue estancou e ela sentiu que estava curada. Nossa, eu chego e me arrepio. Não importa qual o seu problema. Toca no mestre. Toca no mestre. Você pode estar esperando há muito tempo. Não importa. Toca no mestre. Você pode até estar esperando há tanto tempo que você pode estar pensando assim, não aconteceu, então nunca mais vai acontecer. Não vai acontecer. O tempo que passou não é uma sentença sobre o que ainda pode acontecer na sua vida. Aqui, quando Jesus encontrou aquela mulher, ele não a chamou pelo problema dela, ele não a chamou, como na época chamavam ela, de impura, porque ela tinha um problema físico. O mestre chamou ela de filha. E hoje o mestre, não importa o seu problema, não importa que você esteja abandonado, que de repente as pessoas te tratam como se fosse nada, porque você não tem às vezes uma posição social, porque você é uma pessoa humilde, é uma pessoa que está passando por situação difícil, que as pessoas só querem perto delas pessoas que têm algo a oferecer. Eu vivo isso. Gente, eu sou pobre. Você deixa de ser importante, você deixa de ser chamada para os lugares, você deixa de participar, porque quando você tem, você é outra coisa. Mas quando você está passando por uma fase difícil, você fica assim, ó, impura, como se fosse um leproso. Então,
Não importa. Porque para o mundo você pode ser isso, mas para o mestre você é chamado de filho, de filha. Em Marcos 5,34, Jesus fala para ela assim: filha, a tua fé te curou. Vai em paz. O te curou, te salvou, vai em paz. Antes de qualquer coisa, ele devolve a ela uma identidade. Ela não era apenas a mulher do fluxo de sangue. Ela não era apenas uma mulher doente. Ela não era apenas alguém que sofria. Ela era filha do mestre. Então você não é qualquer um. Qualquer uma. Eu não sou qualquer uma. Nós somos filhos do mestre. E talvez você esteja precisando ouvir isso hoje. Você não é aquilo que aconteceu com você, tá? Você não é o seu fracasso. Você não é a sua dívida. Você não é a rejeição que recebeu. Você não é a pessoa debilitada, doente. Você não é o período difícil que você está atravessando. Você não é o diagnóstico que você recebeu. Você não é o abandono. Você não é a porta que fechou. Você é muito mais do que a sua dor. A escada. Depois do toque, né? Que ela tocou do mestre, aparece o que? A exaltação. Existe aqui uma cura de uma vida que nem sempre termina no instante do milagre, porque ela foi curada e ali uma nova história na vida dela começou. Novas experiências, nova vida, de repente novos problemas novamente, outros obstáculos, dificuldades, porque a vida é assim, ciclos terminando, iniciando outro e assim se vai. Mas ele deu a ela uma identidade e existia algo a reconstruir novamente, que era a vida que ela julgava estar perdida. Foi quando ela renasce. E ela entende que ela não existia só para sofrer e morrer. Depois de anos daquela maneira, ela precisaria aprender novamente a viver. De repente, você está passando por situações aí que até se está reclusa, isolado, sozinho, não sei. E que você vai precisar aprender a viver novamente. E isso é muito normal acontecer conosco. Porque às vezes a gente pede para Deus assim: meu Deus, muda tudo de uma vez. E a resposta pode ser, sabe o quê? Primeiro você recupera a sua esperança. Né? A sua confiança. A sua força. Primeiro a sua esperança, a sua força, a sua coragem, a sua confiança, a sua esperança, a sua vontade de se recuperar,
Aí depois você começa. Aí é quando você percebe assim, eu estou vivendo. O sol aqui fecha. Na outra leitura, o vaso na mão do oleiro também fechou a leitura, foi o sol. Tem muita semelhança, não tem muita semelhança, mas de repente tem algo lá nessa leitura que pode falar com você também. Assista. Que aqui o sol vem depois dos 12 anos, é como a luz de um período prolongado, tá? Aqui o sol não é apagar o passado depois da noite escura da alma, depois do deserto, depois do fardo, depois do sofrimento. Não. Ele vem para iluminar o caminho daqui para frente. Talvez você não consiga mudar os últimos anos da sua vida, meses, não sei quanto tempo que você está sofrendo. Mas eu creio que aqui, quem vai cair aqui, a maioria das pessoas estão sofrendo há muitos anos. Mas você pode começar a escrever os próximos capítulos da sua vida. Talvez você não consiga recuperar o tempo perdido, mas você pode impedir que o restante da sua vida seja vivido acreditando que nada vai mudar, porque aqui existe mudança. Existe mudança. Talvez tenha sido muito difícil até aqui, e está sendo, eu tenho certeza. Principalmente para quem está cansado de esperar. Só que você está cansado e eu entendo. Você está cansada e eu te entendo. Eu estou cansada também. Mas se eu e você já tentamos várias vezes, se já pedimos ajuda, se já choramos escondido, né? Se já pensamos em desistir várias vezes, se já olhamos para a nossa própria vida com tristeza e a gente, sem perceber, achamos, né? Muitas vezes que a gente estava sendo injustiçado e passando injustamente, né? E quantas vezes a gente pergunta até quando? Só que a gente não tem que fazer com que o nosso tempo de espera seja uma sentença desesperada. Uma sentença de desesperança, corrigindo. Porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Mas através dessa linda passagem dessa mulher que acordou naquele dia sem saber como seria o dia dela, que aquele dia seria o dia da mudança dela. Ela seria liberta, que ela sairia daqui desse escuro e ia atravessar um portal tão iluminado. Ela simplesmente ouviu falar naquele dia de quem poderia mudar totalmente o rumo da história dela. E ela simplesmente decidiu ir. Em Isaías 41, não sei o versículo direito, gente. Lá em Isaías 41, estou tentando lembrar.
Está escrito assim: não temas, porque eu sou contigo, não se assombres, porque eu sou o teu Deus. Então a mulher do fluxo de sangue chegou até Jesus carregando 12 anos de sofrimento. Ela saiu carregando, quando ela chegou com 12 anos de sofrimento, ela saiu carregando outra coisa, o fardo ficou. Coisa linda. O fardo ficou. E ela voltou para casa trazendo esperança. E talvez seja isso que você precisa hoje. Não uma certeza de que tudo acontecerá exatamente no tempo ou como você quer, mas a confiança gente, de que sua vida não está limitada ao pior momento que você está atravessando. Continue acreditando, continue. Carta dos caminhos, continue caminhando, continue buscando caminhos, continue cuidando de você, continue abrindo espaço para o novo na sua vida. Quando a fé estiver pequenininha, não tenha vergonha, porque uma fé pequena ainda pode colocar você em movimento e fazer você alcançar coisas grandes. Você só não pode perder a fé. A fé pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Só não pode perder. Ela só precisou acreditar o suficiente para dar o primeiro passo. E está na hora de você dar o seu primeiro passo. Porque você não chegou aqui, nessa leitura, para parar no meio do caminho, não. Talvez você já está aí chorando, já chorou muito, talvez você perdeu tudo. Possibilidades, não vê esperança, não vê nada. Toca em Jesus, toca no Mestre. Dá o primeiro passo. Eu não estou falando aqui tocar em Jesus, estou falando para ninguém ser crente não, gente. Quem for, amém. Independente de religião, eu não tenho religião nenhuma, eu sou espiritualista, mas eu creio no Mestre, eu creio em Jesus. Toca no Mestre. Toca no Mestre. Se aproxime daquilo que alimenta a sua fé, mesmo devagar. Dá o primeiro passo. Se você chegou até o final dessa leitura, creia que existe. Confie, apenas confie no Mestre. Existe aqui, tá? Cura, renascimento, tá? Existe uma conclusão aqui muito grande, trazendo à existência uma mudança na sua vida, mas uma mudança de bênçãos, de exaltação, de milagres, em qualquer área que você esteja passando. Se você chegou até aqui, deixa uma frase magnética. Se você sente que essa mensagem é para você, eu ainda acredito. Por mais que você não esteja vendo a saída. O Mestre está te esperando. Toque no Mestre como aquela mulher do fluxo de sangue. Com a fé genuína no seu coração. Não desista do seu milagre de jeito nenhum. Jacó segurou o anjo, segurou e falou: me dá sua bênção. Enquanto você não me dá sua bênção, você não sobe. Faça isso. Deixa aí. Eu ainda acredito. Beijos no coração de vocês, meus amores. E até a próxima leitura, se Deus quiser. Tchau, tchau.